Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Quem nunca se deliciou com um copo, xícara ou cuia de chamate? A depender da região, os brasileiros tomam mate gelado, chimarrão, tererê, chamate. Tudo por prazer. Mas o chamate significa bem mais que isso. E para defender os interesses do setor e divulgar os benefícios do produto, foi criada aqui na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar da Erva Mate. E o Palavra Aberta da Rádio TV Câmara vai conversar sobre os trabalhos da frente com seu coordenador, deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul. Deputado, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Deputado, qual a importância econômica do mate para o Brasil? Eu queria saber se ele só tem no Rio Grande, só tem no sul do Brasil, se ele está por todo o Brasil. Qual a importância aí do mate? Eu quase deveria lhe responder que nem nós sabemos o nosso tamanho. Isso é um fato. Muitas pessoas acreditam que a erva mate serve para fazer o chimarrão lá no sul, quente, e ali para o Mato Grosso, o tererê, que é gelado. Muitas pessoas acham que ainda tem muito mito dessa questão de tomar chimarrão de forma coletiva, que transmite doença, o que não é verdadeiro. E temos umas outras coisas, eu não vou tomar que é quente, mas tomo café quente o ano inteiro no Brasil, em todo, né? Então é um assunto ainda que carece de ser um pouco mais trabalhado, desenvolvido, lapidado, eu diria. A nossa frente, que vai ter 204 deputados e 15 senadores, tem um propósito, servir de fermento para alavancar esse setor, que é muito grande. Nós produzimos erva mate, muito, no Mato Grosso do Sul, nem tanto, mas o campeão é o Paraná, mas tem no Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em consumo, ainda é o Rio Grande do Sul que consome mais. Nós exportamos erva mate, em especial para o Uruguai, que é um grande importador. Eles não têm um pé de erva mate, mas é o campeão de consumo. São mais de 100 milhões de dólares só de erva mate que nós exportamos para lá. Mas engraçado, muitos sírios vieram para o Uruguai e levaram o costume para lá. Ou seja, nós exportamos para o Uruguai, que reexporta para a Síria, que per capita é o lugar onde mais se toma mate no mundo. Então são coisas assim um tanto contraditórias, mais ou menos que na história do café. Quem tem mais marcas é a Alemanha, mas não tem um pé de café lá. Então essas coisas de mercado, de comércio é que influem muito o setor. Então, para resumir a sua pergunta, eu lhe diria o seguinte: nós temos produção nos 4 estados do sul, exportamos um pouco, mas é cada um para si e Deus para ninguém nesse setor. Ou seja, nós temos o viverista muito isolado, aí tem o produtor, o agricultor, que tem um pouco de erva mate sombreada, um pouco de cultivada. Nós temos a indústria, os ervateiros, que a gente chama, e aí tem aquelas turmas que vão lá na árvore, fazem o corte, transportam, juntam, fazem as cargas, levam, vendem. Mas nós também temos pesquisadores que estão envolvidos nisso, assistência técnica, extensão rural, mas cada um dentro de uma ilha. E nós queremos fazer com que o setor comece a se reunir, comece a se juntar, se fortaleça e possa ele também compreender o tamanho que tem. E esse setor, ele trabalha só com a erva mate como matéria-prima? Quer dizer, ela é só vendida para chá, seja ele quente, frio, ou ele tem outros produtos? Quer dizer, desse setor também tem outras variáveis aí no meio? Pois é. Quanto mais a gente estuda, mais a gente começa a entender toda essa cadeia. Por exemplo, nós temos 192 produtos à base de erva mate. Por isso que o pessoal diz de que a erva mate é uma planta santa e milagrosa, né? Então hoje nós temos o chimarrão, nós temos os chás, nós temos o tererê, as bebidas, inclusive cerveja e aguardente, já tem composição com erva mate. Aí depois nós vamos para o lado dos alimentos, cuca, pão, bolacha. Por quê? Porque está se fazendo mistura na farinha de trigo, incrementada com erva mate, que inclusive está servindo para fazer experiências em merenda escolar, em muitos lugares, e tem dado assim uma leveza aos alimentos. Então, isso é uma outra coisa que está avançando muito. Inclusive, na nossa degustação aqui, tinha cuca, tinha bolacha, tinha grostoli e outras tantas coisas feitas com farinha, com a mistura da erva mate.
E, mulheres, agora vem os cosméticos, com muita força também, porque já se descobriu que a planta chamada erva mate tem muitos efeitos cosméticos na pele. Previne arteriosclerose, gripes, alergias, previne, melhora a memória, enfim, a regeneração celular, enfim, tem uma série de propriedades que já estão estudadas e que começa agora também esse processo de divulgação. Agora, o senhor falou que a gente exporta muito para o Uruguai. Entre o material da Frente Parlamentar, eu vi que existem algumas barreiras no Mercosul para a exportação do nosso produto. Quer dizer, apesar do Uruguai comprar muito, existem barreiras comerciais aí. O Mercosul parece que são alguns países que todos têm o hábito de consumir erva mate. Como é que a Frente está discutindo, vendo esse problema? Na verdade, há uma diferença muito grande entre o consumidor do sul do Brasil, que toma chimarrão de forma coletiva, né? Que as pessoas vão passando de mão em mão, e no Uruguai é aquele chimarrão individual, cada um com a sua térmica debaixo do braço, a sua cuia, e saem caminhando pela rua, tomando mate, conversando, fazendo negócio, no comércio e assim por diante. Então, nós somos um exportador de erva mate cancheada para o Uruguai, para eles fazerem mais o tererê. Também tomam quente, né? O Paraguai é praticamente só tererê. Sempre tem as exceções. A Argentina já é um pouquinho diferente também, mas é mais mesclado. Então tem os entraves, porque, por exemplo, para o Uruguai nós temos hoje credenciado apenas uma ou duas empresas que podem vender erva mate para o Uruguai. Então tem outras empresas que reclamam, porque barreira, porque isso, porque aquilo, porque a marca. Inclusive, quando Pepe Mujica era o presidente do Uruguai, ele disse, olha, a desgraça do Uruguai é a erva mate. Mas como assim? Está muito cara, nós estamos gastando demais com isso. Pediam um estudo para plantar 10 mil hectares de erva mate. Só que no Uruguai a erva mate não se adapta. Eles não conseguem produzir, então vão ter que continuar importando. Então nós temos que também saber qual é o paladar de cada região para nós explorarmos. Uma vez se plantava erva mate a céu aberto. E quando pega o sol, 10 horas por dia, a erva fica mais amarga. Claro que ela absorve todas as questões dos nutrientes que estão no solo, mas também o impacto da natureza, do sol, da chuva e tudo mais. Então o que se descobriu agora? Que a erva mate, que a grande maioria das pessoas querem, é sombreada. Então o Paraná tem um lastro muito grande nisso, porque lá tem os pinheirais naquela altura e embaixo planta o erval. Dá uma erva mais saborosa, dá uma erva com um paladar melhor. E essas coisas, às vezes, o próprio exportador, entende como sendo uma virtude para ele, uma vantagem, e o outro coloca como uma barreira. Então tem as questões técnicas, tem as questões de legislação, e como nós todos sabemos, a lei no Brasil é de um jeito, lá na Argentina é de outro jeito. Aí, muitas vezes os países dizem assim, vamos fazer meio que a política do escampo. Nós vendemos o leite para o Brasil, em contrapartida vamos vender a erva. Não, mas nós só quero isso, só quero aquela. Então, essas coisas nós temos que sentar, juntar os países, juntar produtor, indústria, ervateiro e avançar num selo, num padrão, numa marca, em algo que efetivamente tenha o reconhecimento. Bom, quando a pessoa enxergar, não, isso aqui eu posso consumir, que é o que eu quero. É nessa linha que a Frente vai trabalhar? Aquilo que eu disse por primeiro, a Frente vai ter que ser o fermento para ajudar o setor. Porque se nós deixarmos o setor como ele está hoje, ele não vai conseguir transpor certas barreiras. Por exemplo, nós temos um preço de referência na erva mate, instituído pelo governo brasileiro, mas está errado. O governo fala em quilo e o setor opera em arroba. Uma arroba são 15 quilos. Então nem o preço não fecha. Mas o que o setor quer? Preço de referência? É bom, porque vai fazer um financiamento para saber qual é que vai ser o enquadramento no PRONAF, na política agrícola, no crédito rural e tudo mais. Mas não tem preço mínimo. Mas o arroz, a soja, o milho, tudo tem preço mínimo, preço de garantia, política de aquisição do governo. Por que a erva mate não pode ter? Não tendo, eles têm dificuldade de fazer um financiamento, de melhorar o erval. Então, a indústria também reclama muito. Todo mundo pode ir lá no BNDES com um projeto, vai conseguir dinheiro emprestado do sistema financeiro para investir em maquinário, equipamento, tecnologia. A gente não consegue, porque falta justamente
a regulamentação, a formalização, o projeto de lei. Inclusive, tem 2 projetos tramitando aqui na Câmara, um do deputado Covatti, que fala sobre a questão do preço mínimo, outro do deputado Afonso da Política Nacional de Apoio à Erva Mate, onde todas essas coisas estão elencadas. E nós, da frente, vamos fazer com que essas coisas efetivamente andem e nós possamos ter uma legislação clara, tranquila para todo mundo entender e que a partir daí o governo tenha também uma participação mais oficial e maior do que apenas o debate de uma reunião ou 2 por ano na Câmara Setorial. Muito obrigada. Nós conversamos com o deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, sobre os objetivos da Frente Parlamentar da Erva Mate. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Vânia Alves, agradeço a sua audiência. Até a próxima.